Fala, galerinha! Tudo bem? Tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota, sou professora de Biologia e neste momento vou resolver com vocês a questão de número 1 do Enem 2009, sendo que a minha referência é a prova azul. Então não saiam daí, fiquem comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender, beleza? Então vamos lá, gente. Essa questão é uma questão de impactos ambientais, certo? Mais especificamente, uma questão de efeito estufa, que é um assunto bastante recorrente no Enem, ok? Então vamos ao enunciado. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e o óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, por volta do século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, eu deixei destacado aqui para vocês, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, que é o desmatamento. Então vamos ver aqui o que o enunciado pede da gente, né? Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é, ou seja, a questão está nos pedindo uma medida viável para combater o efeito estufa. E antes que a gente vá para as alternativas, é interessante a gente entender um pouquinho, né, o que é esse efeito estufa. O efeito estufa, gente, nada mais é do que um fenômeno natural que ocorre há bilhões de anos, sendo de vital importância para a manutenção da vida na Terra. Ele é causado pela retenção de calor por gases conhecidos como gases estufa, principalmente ali o CO2, que é liberado, né, que é produzido durante o processo de respiração celular. Então, se o efeito estufa ele é um evento, né, um fenômeno natural, onde está o problema? Qual é o problema aí? O problema ambiental está na intensificação do efeito estufa, né? Essa intensificação do efeito estufa gera o que a gente conhece como aquecimento global, que pode trazer uma série de consequências ambientais, dentre elas o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos oceanos, dentre outras. E quais seriam algumas medidas cabíveis, né, viáveis, para minimizar esse efeito, para combater esse efeito, essa intensificação? Uma delas seria a redução da queima de combustíveis fósseis, né, principalmente ali por veículos e indústrias, a promoção do reflorestamento, a redução das queimadas e a redução também do desmatamento, né? Uma vez que as plantas, né, a retenção dessas plantas ali no ambiente, elas são capazes de remover o CO2 da atmosfera para realizar a fotossíntese, né? O CO2 e a água são utilizados para a realização da fotossíntese por esses organismos, produzindo oxigênio, né, liberando oxigênio ali para a atmosfera e também fixando esse CO2 na forma de glicose, ok? Então, minimizando aí o problema, certo, gente? Então, vamos agora aqui para as nossas alternativas. Vamos analisar cada uma delas. A alternativa A diz que uma alternativa viável para combater o efeito estufa é reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Claro que não, né, gente? Por quê? Primeiro, isso não é viável de ser realizado, né? Não dá para fazer isso. Uma vez que para reduzir o calor irradiado pela Terra, só se a gente destruir o Sol, só se o Sol não existisse. Uma vez que o calor que é irradiado pela Terra, né, o calor que é emitido pela Terra, é aquele proveniente do Sol. O Sol ele emite radiação
ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ela é emitida pela Terra na forma de infravermelho. E essa radiação infravermelha, ela é retida pelos gases estufa, principalmente o gás carbônico e o metano, lá na atmosfera. Sendo que esses gases mandam de volta, né, emitem de volta para a superfície da Terra essa radiação, gerando ali, né, o aquecimento global. Então, não dá para fazer isso. Outra coisa, a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada? Não, a produção primária é boa, ela é importante para o planeta. E o que é essa produção primária? Nada mais é do que a produção realizada pelos organismos autotróficos, né, pelos produtores. Os organismos autotróficos, eles retêm, eles absorvem, na verdade, né, eles removem, capturam o CO2 da atmosfera para produzir o oxigênio, né, liberar o oxigênio para a atmosfera e produzir também glicose. Então, a gente não deve substituir a produção primária pela industrialização, seja de qualquer tipo ela for, ok? E outra, a industrialização, ou seja, as indústrias, elas utilizam combustíveis fósseis para a obtenção da sua energia, né, para a realização das suas atividades, e isso libera uma grande quantidade de CO2. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B, promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Também não, gente. Essa alternativa também está errada. Por quê? Porque a queima da biomassa vegetal também gera CO2, libera CO2. Mesmo que essa produção ali, né, esse balanço entre a produção do CO2 e o consumo de CO2 seja zero, uma vez que os vegetais que são utilizados para a produção dessa biomassa são os mesmos que removeram o CO2 da atmosfera. E outra, a remoção desses vegetais para a produção da biomassa não é interessante, uma vez que os vegetais eles ajudam a remover o CO2 da atmosfera. É importante ressaltar também que realmente a biomassa ela é utilizada para produzir o gás metano, né? No caso aqui o CH4. Porém, isso por meio de um processo ali de decomposição realizado por bactérias. E quando esse gás metano ele é produzido, e quando queimado, ele também libera CO2 para a atmosfera. Então, isso não é algo que ajudaria a combater o efeito estufa, e sim promoveria esse efeito. Certo, gente? Então, vamos para a alternativa C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Essa alternativa está perfeita, está correta. Porque reduzindo o desmatamento, eu vou manter a floresta em pé e eu vou ter um potencial ali de remoção, né, de retirada do CO2 da atmosfera por esses vegetais para a realização da fotossíntese. Vamos para a alternativa D. Então, a alternativa C é a correta. A alternativa D, aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor? Claro que não, né, gente? Se a gente aumentar a concentração de água na atmosfera, a gente viu aqui pelo texto que a água também é considerada um gás estufa. Então, se ela é um gás estufa, ela tem a capacidade de reter calor. Então, se a gente aumenta a concentração de água na atmosfera, a gente vai estar intensificando ali o processo, o efeito estufa, e não combatendo como a questão pede para a gente. E também uma outra consequência seria um aumento na quantidade das chuvas, né? Aumento no índice pluviométrico. E vamos para a alternativa E, finalmente. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter o calor? Claro que não também, né, gente? As moléculas orgânicas polares são, vocês conhecem, né? São as cetonas, são os álcools, ácidos carboxílicos, são moléculas orgânicas que apresentam na sua estrutura, além do carbono, ou do carbono e hidrogênio, outro átomo diferente do carbono, como o nitrogênio, como o oxigênio, como o cloro, como o bromo. E essas moléculas são moléculas orgânicas polares, certo? E elas não têm a capacidade de reter calor. Logo, elas também não seriam viáveis para combater o efeito estufa. Então, a nossa alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a letra C de Conecta Bio. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, curtiram esse vídeo, deixe o seu joinha.
não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para que vocês possam ser notificados assim que eu postar um novo vídeo. E se puderem, compartilhem esse vídeo com o ciclo de amigos de vocês para que eu possa continuar levando ensino de qualidade para vocês e de forma totalmente gratuita. Tudo bem? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.